Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da terceira semana da Páscoa. Para minha alegria estar junto com você, rezando a liturgia diária. Esse grande presente do Concílio Vaticano II. Peça sua oração aí embaixo. Se inscreva no canal, dê seu like. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, como convidado a pedir a Ele a sua graça santíssima para a minha vida e para a sua vida. Peçamos a Deus. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados ao Teu louvor e ao Teu servir. Hoje rezaremos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, revesti-vos de toda a humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmemente na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto a vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está na Babilônia, eleita como vós, os saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 88, 89. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beber algo venenoso, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e nos conduza a um dia à vida eterna. Amém. Hoje a igreja celebra São Marcos, evangelista. Ele foi um discípulo muito fiel de Pedro, era um filho amado de Pedro. E ele relata de forma sintética essa experiência de Pedro com Jesus de Nazaré. E é justamente nesse período pascal, no final do capítulo do livro de Marcos, que tem apenas
16 capítulos, ele nos ordena, nos dá uma ordenança, ir de pregar a boa notícia. Hoje a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ela se dirige tão exclusivamente a esse fiel escudeiro, Marcos. E ele deixa para mim, para você, e fala para a comunidade nessa carta, essa perícope, alguns conselhos que vão nos nortear na nossa evangelização. O livro de Marcos também, ele faz uma provocação para eu e você respondermos: quem é Jesus? Hoje, na carta de Pedro, ele descreve a experiência que ele tem com a palavra. Ele diz claramente: aquele que tem a palavra dentro do seu coração tem que se esforçar para ser sóbrio e vigilante, ser firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa fortaleza, nos sentir seguros, amparados por Deus. Somos convidados a fazer essa experiência com o ressuscitado. É o que nos diz o Salmo 88. Ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Marcos, hoje no capítulo 16, o último capítulo do livro de Marcos, Jesus nos deixa essa ordenança: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Todos nós recebemos um mandato de Deus: pregar a boa notícia, pregar o Evangelho. E cada um de nós temos a responsabilidade de crer. Eu tenho que pedir a Deus para ter fé, porque quem não crê já está condenado. Eu, como diácono, preciso dizer assim a todas as pessoas: eu creio, Senhor, aumentai a minha fé. E aquele que crê, Jesus, ele aponta nesse evangelho de Marcos, experienciado por Pedro, alguns sinais que são simbólicos, mas são muito importantes para a nossa caminhada com o testemunho de Cristo. Jesus fala assim: quem anunciar a minha palavra expulsará demônios. A igreja, ao longo desses anos, desses milênios, é o que mais faz, é expulsar demônios. Mas nós também somos convidados a expulsar esses demônios, mesmo não sendo exorcistas reconhecidos pela igreja. Mas o demônio que invade a nossa mente, o demônio que invade o nosso coração, o demônio que invade todo o nosso ser, ele é expulso da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, pela oração, pelo jejum, pela petição constante a Deus, pela imposição das nossas mãos consagradas no nosso batismo. Jesus fala também nesse evangelho que aquele que divulgar, que propagar a palavra de Deus, falará novas línguas. Ô diácono, que novas línguas é essa? A língua que o outro consiga entender Jesus. A língua que ajuda o outro a evangelizar. Pode ser um gesto seu de amizade, de ajuda mútua, de escuta. Existem vários gestos que as pessoas entendem a mim e a você. Ele fala também que quem anunciar o Evangelho, ele vai pegar em serpente ou beber algum veneno e isso não lhe fará mal. Ô diácono, o que significa isso? Tem gente que a gente não pode evitar, que chega até nós. Tem pessoas ao nosso redor, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa casa. Tem pessoas que desejam o mal para a gente. Apesar de nos conhecer, apesar de conviver conosco, mas a inveja é tão grande que elas ficam
nos importunando. E Deus fala que aos filhos dele ninguém fala mal. Jesus fala também nesse evangelho de Marcos capítulo 16, e quem impuser as mãos será curado. E como fazer isso, diácono? Como é que eu vou impor as mãos em quem? Na sua casa, no seu coração, impor as mãos sobre os seus amigos. Peça a Deus, Senhor, que essa experiência seja realizada para que aumente a fé do teu povo. Você pode fazer isso. Você pode exercitar esse dom se você tiver fé, esperança e caridade. E depois que falou com os discípulos, Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja, ela vai por toda parte, pois Deus, ele coopera com todos que se colocam na missão e nos dá sinais de bênção, de graça, de curas, de libertações. Peçamos a Deus, neste dia, a graça da nossa igreja, e nós como igreja, que possamos pregar com mais entusiasmo, e que os venha acompanhado de sinais de prodígios e portentos, para que todos possam acreditar que Jesus é verdadeiramente o Senhor da minha e da sua vida. Que Deus nos ajude e coopere conosco para manifestar ao mundo todas as suas graças, todas as suas bênçãos derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.